Bom dia, bom dia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. E aí, Carlos, sucesso. Bom dia para você. Sandra Magalhães também aqui com a gente. São 11 horas mais um minuto. 11 e 1. Professor Braulio Lima, estamos de olho, viu? Estamos de olho ali já. É só esperando a resposta para fazer aquela postagem. Camila, bem-vinda, tá? Bem-vindo a todos que estão aqui com a gente nessa quarta-feira, 22 de julho. Deixa eu passar aqui. Ô Carlos, Quebrangulo, terra de um grande escritor, né? Vamos ver se você me diz quem é. Graciliano Ramos, Quebrangulo. Muita gente às vezes confunde, né? De que acha que Graciliano é de Palmeira dos Índios, porque ele foi prefeito por 2 anos em Palmeira dos Índios. Mas ele, na verdade, é de Quebrangulo, terra que eu adoro, terra da minha mãe também, né? Eu adoro. Infelizmente, aconteceu, né, alguns anos atrás, salvo engano, 2010, aquela enchente, e eu fui fazer a produção, inclusive produção para alguns programas nacionais, né? Quando eu trabalhava na afiliada da Globo aqui em Alagoas. Mas foi muito bom ver a reconstrução é muito bom ver alguns resultados positivos de alguns projetos sociais que vem acontecendo já há algum tempo. O cara é espertão, né, cara? Jogou logo o Mano Walter. Aldalho também é daí. Grande jogador, Aldalho. É, é, Obrigado, Braulio. Obrigado. Isso é do coração, querido. Quero que assim que acabar aí, todos os projetos que voltarem, pode avisar a gente aqui que a gente. Certo? Agora é nós, é nós. Então, 26 graus agora em Arapiraca, limpo. E a previsão para hoje: 18 graus a mínima, 27 a máxima. Mas a máxima mesmo é conversar, ouvir. Liliana Fábio, bom dia. Olhe, o que choveu de solicitações, vocês têm que levar a Liliana de novo. Vamos conversar mais com Liliana. Então, atendendo não só ao pedido dos próprios integrantes da TV Liberdade, que a gente já sabia, mas também do público que ficou embasbacado com a primeira participação de Liliana Fábio, falando sobre luto, um tema tão espinhoso que você tirou de letra. Bom dia, Liliana. Bom dia, querido. Bom dia a você, aos seus seguidores, né? Aos seguidores da TV Nosso, Liberdade, a nossos, TV que respeita, como é você. respeita você. Muito bem. E é um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite e as pessoas que estão passando por aqui. Já vi alguns nomes conhecidos. Obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês. E vamos conversar, né? Vamos discutir sobre um tema que é tão presente, né, na vida da gente e que nesses tempos de pandemia tem se tornado um desafio para muita gente. Porque uma coisa é você optar por viver uma vida solitária, né? E estar preparado e disposto para isso. E a outra coisa é uma solidão imposta, né? Que exige que a gente tenha recursos internos e estratégias para lidar com essa situação. Apesar de que a solidão é uma característica do homem moderno, sempre atravessou a história da humanidade, né? Mas, enfim, nós nos encontramos num modelo de vida que nos desabilitou, entre aspas, a lidar com essa experiência de estar consigo mesmo, né? Então, esse é o desafio. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Sobre a solidão. Deixa eu só ler aqui as mensagens do Carlos, locutor oficial, está lá em Quebrangulo. Aí eu citei aqui o Aldalho, e ele fez uma referência ao Aldalho. O Aldalho é um querido aqui do coração, um grande jogador de futebol, passou pelo Asa, SRB é Hum, regatiano. Aí o Carlos botou aqui, grande nego doido. Rapaz, não espalhe assim o apelido do Aldalho. Está no CSE, obrigado pela informação. Tá no CSE, está bem. O Odali é um grande jogador, joga em várias posições ali do meio campo na defesa e tal, tem uma visão de jogo privilegiada, grande parceiro também.
CEO de Free Fire, também parceiro aqui da TV Liberdade. Próximo camping, Free Fire. Liliana, vou aprender a jogar Free Fire. E aí ninguém vai segurar, não. Eu sou altamente perigoso jogando Nossa, FIFA naquele modo mais amador possível. Então, se for pro Free Fire, então. não Mas vamos tem, lá, vamos entrar. não vai ter, como é que Barreiras. chama? Barreiras, é. Pois é, você falando aí dos Autoestima é amigos, tudo. não é? Você falando aí dos amigos, e a gente teve o dia da amizade há 2 dias atrás, e o papel dos amigos nessa experiência de solidão, ela é fundamental, porque amigo tem isso, né? Amigo joga o apelido aí para todo mundo e a gente não fica com raiva porque sabe que é carinho de amigo, mesmo que a gente odeie o apelido, né? Então E se é odiar é coisa. pior, aí é que pega É mesmo. pior. Não, eu vivi essa experiência. Tem uma grande amiga que me colocou um apelido que me. Até a Perseguiu. faculdade. Então. Aceita. Aceita que dói menos, né? Não tenha. Pois é. Então a gente teve essa experiência da comemoração do Dia da Amizade. E é como eu estava falando, assim, as amizades verdadeiras, elas fazem um papel, assim, fundamental na experiência de solidão. E a gente precisa também entender assim, nos momentos difíceis a gente começa a entender e fazer a grande peneira de quem realmente é amigo, né? Porque amigo é aquele que pode não ter nada. E eu acho que a amizade verdadeira ela se apresenta assim, porque às vezes a pessoa não tem nada para lhe oferecer a não ser de si mesmo. E é aí que a gente vê os grandes e mais importantes gestos de amizade. Ah, antes que eu esqueça, deixa eu te falar, dar um recado. O Hum, Sérgio, que é jornalista, que trabalhou na Gazeta com você, é um alagoano mais Guzmão. carioca que eu já conheci até recentemente, mandou um grande abraço para você, disse que gosta muito de você. E é interessante, assim, eu volta e meia, eu sou cercada por jornalistas, tenho muitos amigos queridos que são jornalistas, eu acho que jornalismo e psicologia têm um pouco a ver, porque nós somos apaixonados por histórias humanas, né? Por histórias. Então, eu acho que nesse aspecto é uma casadinha que dá certo, a psicologia aí com o jornalismo, né? E tem aquela questão da Mas história, das histórias e também, ó, ouvir, ouvir, muito isso mesmo, né? ouvir. Tem É. aquele ditado, tem um ditado que fala que da história de você tem 2 ouvidos e só uma boca, então você escuta mais do que você fala. Mas É, tem a questão de ter 2 olhos também que facilitam também a observação. Então a observação ela nem sempre é só pelo ouvido, né? pelo ouvido, com Ela tem certeza. a E é um. capacidade de ouvir é maravilhosa. Vou aproveitar e mandar um abraço para o Pedro Cordier, que fala muito sobre a importância o poder da escutatória. Escutatória, é verdade. Eu acho que antes da gente aprender a falar, assim, cursos de como se comunicar bem, a gente tinha que fazer cursos de como escutar melhor. Porque, e é uma coisa, é um desafio, porque como é, por exemplo, a gente, nas redes sociais, a gente projeta muito a nossa vida, então é um sentido que é muito aguçado, estimulado, é a visão, mas de tanto ver, a gente não enxerga. E a experiência da solidão vem trazer isso, porque às vezes, de tanto ver, a gente não enxerga quando um amigo está passando uma experiência muito difícil. Porque é um olhar viciado, um olhar que vê da superfície, mas não é de profundidade. E aí a gente paga esse preço porque as pessoas não estão sendo enxergadas, né? Isso é muito triste. E isso aguça ainda mais o sentido de solidão. Mas deixa eu só, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu queria fazer uma menção a Mas essa nem que eu questão do abra Dia uma da outra Amizade. live. Hoje a gente não fica sem. Essa solidão Ó, né? sai. Ó, Deixa eu mandar logo um grande abraço, um beijo para o Sérgio Guzmão, que é uma pessoa que eu tenho. A gente faz muitas amizades ao longo da vida, né? E daquelas amizades que é o seguinte, é o que puxa a orelha e ensina. Porque tem aquela pessoa sim, que tem mais experiência, só puxa a orelha, dá a bronca e cai fora. sim, Mas o Sérgio foi um cara que no meu início de carreira, não só no meu início de carreira, mas o aprendizado ele vai sempre.
mas foi uma pessoa muito importante. Ele, Eliana Custódio, Deila Dantas, muitas pessoas que passaram na minha vida, que puxaram a orelha assim, ó, faz o teu, cara, faz do jeito que você quer, não faz do jeito enquadradinho que o pessoal quer lá em cima, não, faz do jeito que você vai o teu. Então, só estou hoje Olha aqui que porque eles bonito, deram essa liberdade. que legal. E amigo é isso, Tony, porque o amigo enxerga na gente a potencialidade, né? Ele enxerga a potencialidade. Então, muito, na maioria das vezes, o amigo diz aquilo que nem sempre é fácil da gente escutar. Dói, mas faz eco em nós, faz sentido. E a gente não fica chateado porque sabe que é um querer bem, né? É querer que a gente cresça. E é muito legal isso, sabe? Porque reconhecimento e gratidão é um grande sentido positivo da amizade também. E aí, assim, eu acho que isso tudo que a gente conversou brevemente tem muito a ver com o poema de Fernando Pessoa. Eu sei que você gosta muito de poesia, né? A gente falou que você escreve bem, aí eu vou falar rapidinho, tá? Só em homenagem, em menção ao Dia da Amizade, porque eu acho que é muito importante nesse contexto. E diz assim: quero ser o teu amigo, nem de mais nem de menos, nem tão longe, nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder, mas amar-te sem medida e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem forçar tua vontade, sem falar quando for hora de calar, porque aí é quando a gente às vezes invade demais o espaço do outro. Mas também Fernando Pessoa continua, é sem calar quando for hora de falar, porque aí a gente não pode se omitir, que a omissão também é muito ruim quando se fala, né, nas relações de amizade. E aí ele continua, nem ausente, nem presente, por demais. Simplesmente, calmamente, ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso, é tão difícil aprender. É por isso que eu te suplico paciência. Vou encher este teu rosto de lembranças. Dá-me tempo a acertar nossas distâncias. É aquela coisa, amigo, a gente vai construindo, né, essa relação. E eu acreditava muito tempo atrás que a amizade tinha a ver com tempo. Mas nem sempre, porque às vezes a gente cruza e encontra pessoas na vida e que fazem uma sintonia tão grande que parece que a gente conheceu a vida inteira, né? Então são esses encontros legais que a vida permite que a gente cruze, né? E que faz um peso muito grande nas nossas vidas, né? Exato. Pois é. E tem também aquele outro, tem um outro. Eu sou um advogado do, né? Vou ficar futucando. E tem um outro lado, é porque também assim a gente tem esse lado adorável da amizade, tem aquela relação. Eu até comentei com você ontem que a gente fala relação tóxica, de que para mim relação tóxica Sim, não é só a relação tóxica entre cônjuges, sim, né? Só sim, marido e mulher e tal, mas tem aquela relação tóxica entre amigos, sim. né? E que às vezes você é amigo sozinho nessa relação. É. Que é uma relação egoísta, né? Ele chegou agora, o Sérgio É. Guzmão. Chegou agora. Ah, já falei o que eu tenho que Oi, falar, Sérgio. Sérgio. Depois você Perdeu, assista. Sérgio. É. Já falei. A rasgação de seda com você, Sérgio. Então, realmente tem essas relações tóxicas na amizade. E a gente precisa entender assim: amigo não sufoca, né? Amizade é algo que expande a gente, que faz a gente se expandir, não se retrair. Então, acho que é importante a gente questionar, por exemplo, amigos que se melindram demais e abandonam quando não têm suas necessidades ou seus desejos atendidos. É lógico que algumas pessoas trazem uma imaturidade emocional que isso repercute em todas as relações por onde elas caminham, nas relações de trabalho, nas relações de amizade, nas relações, né, conjugais e amorosas. Mas quando uma relação de amizade começa a causar muito dano, a gente precisa pensar que às vezes um recuo temporário, um afastamento, às vezes ele é curativo em alguns casos, sabe? Para que a pessoa possa refletir. Até um aspecto que é interessante as pessoas que atravessam a experiência da solidão, elas pensarem o sentido dessa solidão. Porque há pessoas que são solitárias
pelos seus posicionamentos em relação às outras pessoas. Então as pessoas vão se afastando lentamente, sabe? E aí a criatura não se dá conta que às vezes são as posturas que ela adota, é o super sincero, sabe demais, porque verdade é muito importante ser dita, mas existem formas de se dizer a verdade, por exemplo, para alguém. Tem uma frase que diz assim, quer saber o sentido da verdade dura, crua, vê a água fervente na planta, atira a água fervente na planta. É como diamante também. Um diamante entregue nas mãos de alguém, ele é uma joia, né? É um presente maravilhoso, mas se você atira no rosto de alguém, ele fere, machuca. Então tem formas de se dizer a verdade. Que algumas pessoas, infelizmente, têm aquela postura que o pessoal chama síndrome da Gabriela, né? Você já ouviu falar? Não. Síndrome da Gabriela. É aquela que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Então, Vai ter que eu me digo aturar. Vai ter que me sou aturar. assim, inclusive, quando eu escuto algumas pessoas dizerem que são assim, eu falo, meu Deus, é um sério candidato ou candidata a sofrer no futuro. Porque eu trabalho também muito na área da gerontologia, e se é uma coisa que o envelhecimento nos ensina é a sermos flexíveis. Então vai aí uma dica para quem é solitário, que diante da vida se torne um bambu, no provérbio chinês, um bambu maduro. O bambu verde, se você tenta entortar ele, ele quebra. Mas um bambu maduro, ele vai se tornando maleável. Basta a gente observar os coqueirais da orla aqui de Maceió, os coqueiros que sobrevivem aos grandes ventos, aos grandes ventanias, são aqueles que são meio tortinhos. Mas eles vão se adequando ao movimento do vento. Isso é uma metáfora para a gente dizer assim que na vida a gente precisa se flexibilizar para que a gente possa ir ganhando movimento na vida e se adequando em relação aos rumos que ela vai tomando. Um deles é saber lidar com a experiência da solidão. E aí, pensando sobre o tema, Tony, eu fui tentando anotar algumas coisas que eu falei, gente, é tanta coisa que vem para a gente poder falar em tão pouco tempo. É. Então, assim, a gente falou, por exemplo, tem a solidão voluntária, e aí são as pessoas que optam por viverem. Por exemplo, tem relacionamentos conjugais, mas cada um na sua casa, né? Simone de Beauvoir e Sartre, eles eram casados, mas cada um era. Eu conheci uma psiquiatra que teve contato com ela. Era bem idosinha, eu não sei nem se ela faleceu, e ela me disse que perguntou a ela, a Simone de Beauvoir, qual era o segredo de uma vida conjugal, né? Eles com personalidades tão fortes, tão... E aí ela disse, cada um mora na sua casa. E aí é uma solidão voluntária, cada um sabe administrar o seu tempo, tal. E é interessante que a indústria imobiliária, pensando nisso, você vê cada vez mais os apartamentos em estúdio, né, que tem toda uma estrutura completa, a pessoa tem as suas demandas atendidas ali. Então, é um mercado que está crescendo, esse mercado dos solitários. Então, há todo o investimento, as academias, né? Você não, você vai lá, você se autogerencia a sua. Então, parece que é um movimento assim meio para um universo mais solitário. Mas algumas pessoas administram bem isso. Mas, por exemplo, tem a solidão que é circunstancial, que é o que a gente está vivendo hoje. Foi a pandemia. E talvez seja a experiência mais difícil de administrar, porque nos pegou de surpresa e é um verdadeiro teste de resistência. Eu costumo dizer, essa pandemia é um teste de resistência emocional, psicológica, de fé, para todo mundo. Porque todo mundo foi pego despreparado, tendo que lidar com essa experiência de estar só. Porque imagina que muitas pessoas estão sem poder se ver há 2, 3, 4 meses, porque moram com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então não podem estar se encontrando. Então é uma experiência desafiadora. Por outro lado, essa solidão circunstancial, ela é uma experiência muito rica porque ela vai propiciar, e já está fazendo isso com muita gente, Tony, de repensar suas posições na vida, sua hierarquia de valores e até os seus relacionamentos. Por quê?
Como a gente vive uma vida muito projetada para fora, e é um mecanismo muito eficaz para não entrar em contato com as nossas angústias e as nossas dores, quando isso é retirado de mim, vem cá, você não pode mais ir para o seu barzinho, para os seus amigos, você não pode mais ficar, então o resto é tu e tu mesmo, né? Então, isso tem amedrontado muitas pessoas, porque esse desconhecimento de si mesmo, esse confronto com isso, tem gerado desconforto. Então, tem um psiquiatra, Neuri Botega, é um dos maiores pesquisadores de suicídio e de depressão no Brasil. Ele fala que a pandemia gerou um pandemônio interno, porque as pessoas começaram a entrar em contato com aqueles monstros, aqueles fantasmas, as sombras que sempre tentaram esconder de si mesmos. Porque no começo, a experiência da gente estar em contato com as redes sociais, nos nossos brinquedinhos, isso ajudou muito. Mas com o passar do tempo, isso vai ficando enfadonho. Então as pessoas hoje já não estão mais assim tão abertas a ficar bisbilhotando a vida dos outros. E as pessoas estão postando coisas diferentes do que postavam antes. Porque se a gente vive um mundo exibicionista, do tipo, olhem para a minha vida, olha como eu tenho sucesso, olha como eu tenho uma vida feliz, olha como o meu casamento é maravilhoso, ainda que não fosse. Porque a vida nas redes sociais ainda é uma vida muito maquiada. Então, hoje as postagens estão diferentes, então é até deselegante, né? Parafraseando Sandra Nemberg, é até deselegante você postar, exibir, né? Ostentar coisas hoje nas redes sociais, com tanta gente perdendo emprego, com tanta gente sem ter condições de pagar suas contas, de não saber se vai fechar tudo no final do mês. Então alguém fica ali exibindo suas roupas de luxo, é até feio, sabe? É esquisito, né? Então a gente está sendo obrigado a esse encontro consigo. E aí vem aquela experiência que nós colocamos, né, em algum post, em alguns no Facebook, aquela música do Alceu Valença, a solidão que é fera, que devora, que faz com que as horas não passem, né, e que é torturante. Então, a experiência da solidão para essas pessoas tem sido muito ruim, mas essa experiência pode ser transformada em positiva quando você começa a usar esse tempo para revisitar os seus valores. Então, provavelmente, alguns relacionamentos que eram gambiarras emocionais, porque muitas pessoas, pelo medo da solidão, se vinculam a determinadas pessoas e depositam nelas a esperança de preencher esses espaços vazios. Quando você não tem a presença da pessoa muito perto, você vai começando a entender que você dá conta da sua solidão. Então, acho que vão ter dois movimentos. Ou a gente vai ter um boom de casamentos, porque as pessoas vão entender, poxa, eu não consigo realmente viver sem fulano ou fulana na minha vida. Então vão correr para os cartórios e vão juntar as escovas de dente. Ou então vai ter muita separação, muito, olha, tipo, sabe, por quê? Essas gambiarras afetivas que a gente vai empurrando com a barriga só para não ficar sozinho. E aí, sabe aquela música, sabe aquela fala do Cazuza? Solidão a dois de dia, faz calor, depois faz frio. E olha que genialidade do Cazuza. Lógico que é uma interpretação minha, mas a solidão ela se apresenta de forma mais contundente à noite, né? Sim. Porque o movimento ele fica mais lento, o silêncio se apresenta, né, a rotina vai ficando mais lenta, o tempo vai ficando mais longo. Mas quando ele fala solidão de dia, solidão a dois de dia, é a sensação que muitas pessoas têm de estarem sozinhas, mesmo acompanhadas. E aí ele fala, faz calor, depois faz frio, porque no afã de preencher o vazio, a solidão, a gente fica super animado. Poxa, encontrei uma pessoa, né, que vai me preencher. O calor da paixão. É agora que eu vou encontrar a tampa da minha panela, né? E aí depois vem o que é real, que são os relacionamentos frios, superficiais, que não entram. E tem um trecho lá mais na frente na música, que ele fala alguma coisa do tipo, você não conhece o meu mundo, você não conhece os meus sonhos, ou seja,
a pessoa não penetra no mundo da outra, porque está cada um muito preocupado em preencher seu próprio vazio e não há essa conexão. Então são aquelas relações de aparência em que a solidão ela é muito presente, porque não há sintonia, né? Não há sintonia. Então há essa sensação que é muito ruim de você estar presencialmente acompanhado, mas a sensação de solidão, que é uma sensação de não pertencimento, ou então de que aquela pessoa não entende o meu universo, ela não entende o meu mundo, né? Então, esse sentimento de solidão, mesmo acompanhado, é uma solidão que dói muito, né? Oi, Peta! Um beijo, Peta, um amigão aí, Ah, de uma pessoa agradabilíssima. o Peta, E grande jogador de vôlei. Peta, Não é o Peta daqui? é o Peta do Fismate, Professor? isso, Ah, grande grande jogador de jogador, vôlei. imbatível. Então, assim, essa solidão, mesmo acompanhado, ela é muito sofrível, porque você olha ao seu redor, e isso tem acontecido muito. Imagina que as pessoas estão confinadas em casas, então você está com, às vezes, pai, mãe, filho, adolescente, né? E cada um no seu quadrado, cada um na sua ilha de solidão, porque não há conexão. Então, assim, eu acompanho casos assim que as pessoas sentem um abismo gigantesco. Estão próximos, mas tão distantes. Há um abismo gigantesco entre as pessoas. Volta e meia a gente vê Então, algumas sketches, né, Leniana, assim, de humor, do o marido que esquece o nome da esposa que esquece o nome do filho. Então, esse menino é o fulaninho, tá? Porque justamente cada um no seu mundo, a criança no quarto, o adolescente no quarto, o marido na sala, a esposa no outro quarto ou na outra sala, ou no jardim, enfim, cada um num mundo diferente, né? Até vou puxar aqui, a gente falando sobre essa questão de mundos, e as redes sociais tem vários mundos. A sim, Simone perguntou aqui, doutora Liliana, o uso excessivo de redes sociais pode esconder uma solidão? com certeza. É um dos mecanismos mais utilizados hoje. Mais utilizados. E olha só, ela não só desencadeia como ela é um mecanismo de proteção da pessoa solitária que às vezes cria um personagem que gostaria de ser, porque algumas pessoas, né, como nós falamos, elas criam uma barreira pelo medo que o outro conheça o seu universo, o seu mundo. Então, elas estabelecem um padrão, uma barreira, e por trás das redes sociais é fácil você criar personagens. Mas existe um outro aspecto, eu não sei se eu falei na outra live aqui, porque é tanta. Às vezes eu confundo os assuntos. Mas, por exemplo, tem uma psicóloga americana, Melissa Hunt, fez uma pesquisa na Universidade de Ohio, se não me engano, e ela, da Pensilvânia. E ela descobriu que as pessoas que consomem muito frequentemente as redes sociais de forma passiva, elas tendem a desenvolver um sentimento de solidão muito grande, e as que têm propensão, têm uma predisposição a terem depressão, elas têm como se fosse um gatilho que dispara mais rapidamente. Porque você começa a perceber que a vida do outro é melhor do que a sua. Fulano cercado de amigos. Olha, eu não tenho a quantidade de amigos que fulano tem. Vai Então a procurar pessoa uma foto nos arquivos, não tem, com meus amigos. Cadê? Não tem nenhuma foto. não tem, então é porque a pessoa não me considera, né? Não acha que eu sou uma pessoa, né, legal e tudo, e vai se depreciando. E aí ela identificou que tinha esse lado negativo das redes sociais, que era fazer com que as pessoas, que naturalmente nós fazemos, que é a comparação automática com as nossas vidas, e aí a pessoa tende a se colocar numa posição inferior. E aí ela dizia, de vez em quando, como um conselho para as pessoas, ela disse, olha, não tem como tirar as redes sociais das nossas vidas, isso é fato. Veio para ficar. Mas de vez em quando desliga e entre em contato com as pessoas que são cercadas, né, que você gosta, que estão ao seu redor. E tem uma entrevista de Zygmunt Bauman, que é um antropólogo, que é um teórico que defende e que escreveu livros fantásticos. Eu recomendo quem gosta de leitura assim, ligada à antropologia, à sociologia. Ele fala sobre o mundo líquido, as relações líquidas, né? Ele já faleceu há 2 anos, morreu com mais de 90 anos, mas um gênio, sabe? Ele fez um retrato
exato dos nossos sintomas hoje da modernidade. E ele falando dessas relações líquidas, né, fluidas, alguém comentava com ele assim, mas você não tem, por exemplo, mais de 1.000 amigos nas redes sociais. Como se fosse uma vantagem. E ele dizia, mas com quantos desses 1.000 amigos você senta para tomar um café? Com quantos deles você olha no olho e ele pergunta como você tá, ou como você pergunta para ele como ele tá, como vocês conversam, debatem pessoalmente sobre determinados assuntos, sem que alguém vá lá e discurta, ou como é que chama quando você tira a pessoa, me deu um branco Deixa agora, de seguir, dá um deixa de dislike. seguir, dá um dislike, né? É tão fácil deixar de ser amigo assim, ou fazer relacionamento só num like, num clique, porque manter a amizade dá muito trabalho, né? Aquela coisa, a gente aguenta o mau humor, Compromisso. né? Compromisso. Então, assim, ele dizia isso. Então, tem um outro psicólogo chamado, é John, deixa eu ver, esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu acho aqui nos meus. Cassiopo. É John Cassiopo. Ele fez uma pesquisa de 20 anos sobre solidão. E o livro dele, baseado nessa pesquisa de 20 anos, ele chegou a algumas conclusões. Tem algumas coisas bem darwinianas, assim, bem evolutivo, do ponto de vista evolutivo, mas tem algumas coisas que fazem muito sentido. Uma delas, ele é da Universidade de Chicago, esse professor, John Cassiopo. O livro que ele lançou em 2011 é Solidão, a Natureza Humana e a Necessidade de Vínculos Sociais. E ele dizia o seguinte, que tentar compensar solidão adotando amigos, centenas de amigos no Facebook, por exemplo, é como você tentar matar a fome com petiscos. Então imagina, você está vivendo uma experiência de extrema solidão, você olhar para o seu Facebook e ver lá que você tem 5.000 amigos, isso não resolve muito a sua solidão, não é? Então ele dizia, é ilusão, e ele dizia inclusive que a solidão ela vai contrária à evolução. Porque ele diz que essencialmente nós somos seres de contato. Quando a gente percebe, por exemplo, que na pandemia nós tivemos uma redução de 80% das nossas relações sociais, a gente já vê um abalo muito grande no nosso psiquismo, né? Então já se sabe, por exemplo, que muitos de nós, após essa pandemia, vamos precisar muito de suporte, porque as sequelas elas vão sendo deixadas e a falta de habilidade para lidar com essa experiência da solidão, ela tem gerado muita dor, muito sofrimento psíquico para as pessoas. O, o, Então, o, é, ah, desculpa, pode Lilian, falar. o Sérgio utilizou até um termo interessante, desolamento social. De isolamento social. Muito bem, isso mesmo. E ainda tem, me permitam abrir um parêntese dentro desse contexto, as pessoas que são isoladas por portarem o vírus, né, o Covid-19, a experiência ainda é mais devastadora. Porque a gente escuta muito dessas pessoas dizerem, olha, você não sabe o que é você estar dentro da sua casa, trancado, e a sensação de que você é um perigo para as pessoas que você ama. Aqueles que foram para os hospitais, que precisaram de hospitalização, também já se mostra que eles saem da experiência da hospitalização com grandes sequelas emocionais. Por quê? Eles ficam em quartos isolados e as pessoas, os profissionais que entram para tratar, para cuidar, eles entram como se fossem verdadeiros astronautas, né? É. Então, a pessoa que está lá, ela olha para aquele que está ali para cuidar, mas a sensação é, eu sou uma ameaça para essas pessoas. Então, isso causa muita dor, muito sofrimento. E aí, quando você vai para casa, você também acaba, em alguns casos, a gente escuta que a própria família fica temerosa do contato. Então, é um isolamento e uma solidão que ela vai se prolongando ainda mais. E aí a Vou pessoa falar. fica sozinha, em contato com seus próprios fantasmas e as suas angústias. Pode falar. Tem uma questão aí, foi maravilhoso esse toque que você deu, porque é o seguinte, ontem, salvo engano, um amigo nosso, Wendel Milano, o locutor do Povão,
O locutor do Povão esteve internado, estava com 70% de comprometimento dos pulmões e foi Hum, internado com a Covid-19. Ele é nosso parceiro aqui na TV Liberdade. Logo no começo, ele tonitou agoniado. Bicho, fica em casa. Fica em casa. Não tem compromisso nenhum com a TV. O seu compromisso é com sua saúde. uhum. E ele foi internado. E graças a Deus, no sábado à tarde, eu até liguei para ele. Você nem me avisou, rapaz. E tal. Falei com o irmão dele, que é jornalista, o Luciano Milano. Rapaz, vocês não me avisaram e tal. E o Wendel postou esses dias nas redes sociais de que estava com uma sensação estranha de sentir falta daquelas pessoas, daquele carinho, o atendimento das pessoas no hospital de campanha aqui em Arapiraca. Já Porque aí ele pensou? até disse, olha que coisa louca. É. Não, mas olha, a gente sente vontade de abraçar o entregador de água, o entregador de pizza, né? A gente, agora olha só, antes a gente achava que nos bastaria o contato virtual. Por exemplo, a gente, a gente nos aniversários, a gente não ligava muito, a gente manda emoji, manda mensagens, né? Acreditando que isso abasteceria e compensaria essa experiência, essa sensação de solidão. Mas essa pandemia, esse isolamento forçado, fez com que a gente começasse a revisitar esses conceitos que a gente tem a respeito das relações humanas. Então, a gente vai estar dando um novo sentido às vinculações, sabe? Porque a gente começou a perceber que faz muita falta um abraço. Como fala Jota Quest, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. A gente pode estar numa praia de frente para uma paisagem lindíssima, mas como faz falta um toque humano. E pesquisas já foram feitas sobre isso, que a gente precisa se reabastecer desse contato de pele, né? E aí as pessoas dizem, mas eu estou isolada, eu não consigo ter contato com alguém. Eu posso dar um exemplo pessoal que eu tive, né? A gente teve que ficar distante do nosso filho por 70 dias. E ele é uma presença muito presente. E eu ficava muito tempo só. Então foi uma experiência de solidão muito rica, porque eu aprendi coisas assim, descobri coisas. Descobri que eu gosto de cozinhar, gente. Eu tinha horror a chegar perto de fogão. E aí me peguei, né, gostando dessas coisas. E aí eu falava, meu Deus, que saudade faz dar um abraço no meu filho. Na falta de um abraço, vale um chocolate. Porque chocolate libera sensações de bem-estar no cérebro também, como um abraço também dá. Então, eu sempre digo, você pode revisitar suas memórias do passado, porque elas aquecem o coração, elas diminuem um pouco esse sentimento sofrível da falta das pessoas na nossa vida. E aí você pode colocar uma música e dançar e lembrar de coisas que foram agradáveis para você, sabe? Porque a gente precisa encontrar um caminho de volta sem estranhamento e poder achar que a sua própria companhia ela pode ser agradável. Sartre dizia que se você, na experiência da solidão, você sentir desagrado, significa que você é péssima companhia. Então, então você está em péssima companhia. Então, como a gente pode convencer os outros que a gente é uma companhia, né, agradável, É. que vale a pena se a gente não suporta a si mesmo, né? E Nietzsche também falava isso. Nietzsche tem umas coisas interessantíssimas a respeito de solidão. E ele dizia que o homem não consegue desfrutar da própria presença, né? E aí a gente não consegue, chega em casa a gente tem que ouvir barulho, então liga a televisão, liga o rádio, porque o silêncio nos incomoda. E o silêncio nos faz escutar as vozes que a gente quer encobrir, né? Que é aquilo que a gente traz de incômodo. Mas como nós podemos curar as nossas feridas se nós não olharmos para elas, né? Precisamos fazer isso. É como também, voltando à questão da solidão a dois, é um momento também para os casais conversarem, né? E verem, porque tem tido muita violência doméstica, né? Isso. Porque como as pessoas, o confinamento ele também causa isso, a exacerbação
às vezes, de manifestações emocionais muito primitivas, né? A pessoa se vê acuada, imagina, né? Tem animais que você deixa ele aprisionado, ele fica, né? Se ele não tem o hábito. Então, as pessoas no confinamento, às vezes, têm a exacerbação dessas manifestações muito primárias das emoções. E aí, o Cal Silva, que é o exímio cantor, Cal, tudo bom? Ele botou, a solidão devora, realmente, a solidão devora. Esse tipo de solidão devora. Porque por não saber entrar em contato e lidar com essas sensações desagradáveis, a gente vai dando vazão àquilo que é acionado primeiramente, que são as coisas mais primitivas. Então, se a solidão lhe visita, olha para ela, veja o que ela tem a lhe ensinar sobre você mesmo. E vá reanalisando suas hierarquias de valores, né? O que é importante para mim? Uma amiga olhou para mim, outro dia falou para mim assim, Liliana, eu abro meu guarda-roupa e me sinto culpada, porque eu me dei conta que eu não preciso de tanta coisa, né? Então, assim, a gente vai tendo noção até de consumo. Porque, olha, se a gente não tiver esse movimento, Tony, de entender os gatilhos que a gente usa para compensar os nossos vazios existenciais, a gente vai volta a nossa vida normal, aqui a gente está na fase amarela e já fez fila para o shopping. E olha que interessante, foi um movimento muito parecido com o que aconteceu na China, no epicentro da pandemia. Quando a China começou a diminuir os casos e começou por volta de uma semana zerar, e aí o governo chinês começou a planejar a possibilidade de abrir o comércio, das pessoas voltarem. E isso foi feito, retornar. Nos primeiros dias em que a China começou a abrir, houve uma explosão absurda nos shopping centers e de consumo. Os chineses começaram a consumir absurdamente. E aí os órgãos voltados à saúde mental e tal se organizaram para um chamamento ao governo para que isso fosse revisto. E aí houve a explosão também dos casos que começaram a pipocar ali, eles recuaram e começaram a repensar alternativas. Por quê? Ainda que a gente entenda a necessidade do comércio de sobreviver, né? Porque economia é como circulação sanguínea, né? Onde para da trombose, né? Então, mas a gente precisa entender que quando, ai meu Deus, eu quero sair. Quando a gente vai para um shopping, vai consumir compulsivamente, tem que parar e pensar o que eu estou querendo preencher com isso, né? Porque essa solidão, ela vai dando a noção exata da nossa falta, do que nos falta. E eu preciso olhar para essa falta e entender o que é que ela me traz. Porque, olha só, Tony, tem uma coisa que a gente precisa falar e diferenciar. Existe uma diferença entre solidão e solitude. Solitude é uma experiência de solidão sem sofrimento. Então, por exemplo, algumas pessoas estão passando por isso, estão experienciando a solitude, que é aquela solidão, tipo, tô sozinha, tô, né, sentindo essa... Mas tudo bem. Eu estou tendo oportunidade de descobrir potencialidades, né? De descobrir qualidades que eu não tinha. Cuidar do jardim. Aptidões de dar valor a coisas que eu costumava não dar antes. É uma pausa para a gente se refazer, porque o Sidney Rocha é um psicólogo de Recife, um menino muito jovem, esse professor, doutor na universidade. E ele fala uma coisa tão legal, ele disse, olha, se fala muito que o homem moderno hoje vive a síndrome do coelho branco. Você já te ouviu falar nisso? A síndrome do coelho branco? Não. Mas você lembra do personagem do livro A Alice Sim, do País das Maravilhas? Alice. O coelho com o relojão aqui, que estava sempre atrasado para as coisas. Atrasado. Atrasado, estressado, somos nós, né?
A ponto de, por exemplo, a gente estar no elevador e ficar apertando várias vezes o botão do elevador, como se isso fizesse o elevador subir ou baixar mais rápido, Ou né? tá no A trânsito e ficar pressa. apertando na buzina como se fosse Sim, criar asa e passar. ou fazer com que, né? Então, assim, a síndrome do coelho branco, que é essa sensação do tempo sem tempo, de vivermos um tempo que nos devora e que a gente não dá vencimento para as coisas. E aí vem essa pandemia e diz, não, o tempo vai reduzir. E aí a gente é obrigado a desacelerar. E esse desaceleramento é um tempo para que nessa solidão a gente aprenda a se refazer e a se recompor. É óbvio que fomos pegos de surpresa. Então, no começo da pandemia, muitas pessoas disseram assim: eu vou ler livros que eu sempre quis ler no livro, vou assistir às séries que eu quero ler, que eu quero assistir, nunca tive tempo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Com o passar do tempo, as pessoas foram se dando conta que não fizeram nada do que planejaram. Aí vem a sensação de frustração. Por quê? Algumas pessoas acham, por exemplo, que o ócio, que a pausa, ela é perda de tempo. Enquanto a gente acha que está desperdiçando tempo quando investe em si, porque vem a culpa. Mas será que eu não estou gastando muito tempo comigo, ao invés de fazer algo produtivo? Como se usar o tempo para fazer algo para fora é mais produtivo do que fazer algo para si. Então fica uma culpa por não estar cumprindo o tempo da forma produtiva como se poderia ter. Então a vida tem nos ensinado para a gente estabelecer pausas para cuidar de si, para Como a gente refazimento. sofre à toa, né? Porque a gente sofre quando está acelerado, sofre quando desacelera porque fica se culpando porque não acelerou, porque não cumpriu todos os efeitos. Exatamente. E tá sempre assim. Bem-vindo ao mundo neurótico, somos nós, normóticos, neuróticos normais. Então, a gente vai aprendendo a usar o tempo com mais sabedoria. Quem sabe aproveitar, porque tem gente que vai atravessar essa pandemia e não vai aprender muita Vai, coisa. não vai Mas junto. então assim, naquele dia pode até planejar. Olha, até meio-dia eu quero fazer isso, vou fazer aqui e tal. Mas dentro desse planejamento, estabeleça alguma coisa para si mesmo, sabe? Sem culpa, sabe? Voltando à minha experiência de solidão, de solitude, eu fazia questão de pôr a mesa, porque mesmo que ele não estivesse comigo, meu filho, aí eu às vezes esquecia, botava o prato dele e falei, meu Deus, ele não tá aqui. Então, uma taça, mesmo que fosse para tomar água, um suco de caixinha, mas tá lá, bota, porque você tá fazendo algo por você. Então, assim, teve dias, assim, que eu, poxa, não tô afim de comer nada saudável, é saladinha com peixinho, comer só porcaria, tudo bem, sabe? Comer sem culpa. Tá fazendo algo por você. Porque isso vai passando uma mensagem de que você não está se abandonando, né? Porque algumas pessoas dizem, olha, eu tô tão só que às vezes eu fico com pijama o dia inteiro. Mas mesmo que você não tenha vontade de trocar de roupa, toma banho e troca de pijama, né? É, é. Põe um perfume. Ontem eu estava falando com a minha sogra, ela disse, minha filha, que saudade eu tenho de passar um batom. Aí eu falei, por que você não passa? Tá em casa, passa um batom, é porque alguém não vai ver, né? Então, assim, faz uns mimos por si mesmo, para que você não ache que precisa de um outro que venha preencher e lhe dizer o quanto você é bonito, o quanto você é interessante. Aprenda a fazer isso por si mesmo, né? Você quer falar alguma coisa? E nem precisa postar na rede social, basta só fazer para si se sentir Basta bem. só fazer. Não é Então, obrigatório. não Não é é obrigatório obrigatório fazer para rede social. transformar a sua vida em vida palco, né? A vida é palco. Então, assim, se a vida precisa ser um palco, que você seja o ator principal e o seu principal público. E aí a gente, assim, pensando algumas coisas a respeito dessa questão, a gente não devia perseguir pessoas, né? Eu me refiro assim ao fato de você achar que para preencher solidão você precisa estar sempre buscando pessoas para fazer esse papel. Mas persiga objetivos, né? Sim. Não fica obstinado em busca de ir atrás de pessoas para preencher o seu vazio, mas, Isso tem a ver com a questão do né, amor persiga. próprio? Sim, O Augusto comentou aqui, justamente temos que amar primeiro a nós para depois amar o próximo. Penso que vale para a questão da solidão.
Vale, é Muito muito bem. dessa questão do amor próprio para depois expandir, É, né? tem uma diferença também. Quando a gente fala amor próprio, algumas pessoas costumam dizer que tem uma conotação egoística, egocêntrica, é diferente. O auto-amor, o amor, a estima por si mesma é diferente. Então, assim, em inglês, eu ouvi isso de Júlio Pietro Pérez, que é um neuropsicólogo fantástico também. E ele falou uma coisa que eu achei muito bacana. Ele falou assim, em inglês, sozinho significa alone. Alone, a etimologia da palavra alone é all, todo, e Todo. o on, um. Então, estar sozinho é estar pleno de si mesmo. Olha que bacana. Pleno de si mesmo. Agora, é óbvio que algumas pessoas trazem experiências de vida marcadas por traumas e por experiências assim basilares, onde faltou muito as bases afetivas. Então é alguém que não consegue olhar para si e ver em si mesmo alguém que mereça ser amado, por exemplo. Então é algo de ferida mesmo que precisa ser cuidada, porque tem experiências de solidão que são muito cruéis para algumas pessoas, porque elas entram em contato com essa falta do auto-amor que tem a ver com as suas bases, daqueles, né, da sua própria história, que deveriam construir essa base de afetividade, de amorosidade, que é o alicerce para a nossa vida futura. Mas que, mesmo nessas experiências assim difíceis, a gente precisa aprender a construir isso, né? Às vezes os amigos, como amizade sem como é que chama? A amizade sincera, sem retribuição. É aquela amizade que doa de si mesmo. Às vezes os amigos fazem a gente enxergar características em nós que a gente ainda não enxergou, né? Isso aqui é um lado bacana da amizade. Ele identifica aquilo que a gente precisa melhorar, mas também identifica aquilo, cara, você tem esse potencial e às vezes a gente, será, né? Uhum. Então, é aquele empurrão bacana que às vezes os amigos nos dão e que identificam esse lado que a gente precisa cuidar, né? Então, assim, para que a gente não encare a solidão só como uma experiência muito cruel e faça dela a solicitude, que é a experiência positiva da solidão, a gente precisa entender, nós seremos visitados por esse sentimento de solidão em muitos momentos das nossas vidas, porque tem um aspecto da solidão que a gente podia falar, um tipo, é a solidão existencial. Por quê? Nós nascemos sozinhos, mesmo os gêmeos univitelinos, cada um vive suas experiências, as suas próprias experiências que são únicas. Então, a dor, uma dor física, por exemplo, a experiência de passar pelo Covid, a gente pode estar cercado das pessoas que a gente sabe que nos amam, mas transitar por essa estrada desafiadora de viver o Covid é nossa, é uma experiência única, né? Então eu escuto as pessoas dizer assim, olha, Lili, eu tô em casa e às vezes eu sou tomado por um sentimento assim de solidão. E aí vem as memórias da experiência do hospital, né? E os medos também, porque a solidão às vezes faz um outro movimento, que é você ficar hipervigilante. Se você teve uma experiência de adoecimento, a solidão faz você ficar hiper atento a muitos sintomas. Então, às vezes, você começa a sentir uma pontinha de dor de cabeça, e aí a pessoa começa a dizer assim: eita, será que é a doença que está Voltou. voltando? Uhum. Né? Ou a respiração começa a ficar. Potencializa, né? Aquilo Potencializa, potencializa. hiperdimensiona aquilo e já é mais um sofrimento sobreposto. Então, assim, se você conhece as pessoas que estão, né, nos acompanhando, alguém que passou pelo Covid, que está na experiência da solidão, do isolamento, liga, manda carta. É tão bom você pegar uma cartinha escrita com a letra do seu amigo, que hoje as coisas se tornaram tão frias, tão impessoais, né? Então, receber uma carta escrita à mão do seu amigo, ou grava um vídeo, né? Nem que seja para sacanear mesmo, o outro, falar uma piada, sabe? E manda para ele ou para ela, porque são gestos tão simples e que faz a pessoa se sentir observada de longe.
né? Não faz ela se sentir como essa princesa ou esse príncipe preso no castelo, esperando o resgate, mas sente essa amorosidade de quem está longe, mas está perto, né? Nem tão distante, nem tão perto, como dizia Fernando Pessoa no seu poema, né? Eu vou mandar uma carta para o Mark Zuckerberg. 1 hora no Instagram é muito pouco, Mark Zuckerberg. Já são Estamos já chegando, né? 11h56. É mesmo, 11h56. Tony. É mesmo, estamos chegando ao fim. É verdade. Eu já vou deixar o convite aqui. Você acha que dentro do que a gente conversou tem mais assunto para a gente fazer uma Solidão parte 2 para esclarecer ainda mais? Não sei, pode fazer uma enquete aí com o seu pessoal para ver se o pessoal quer, não Vamos sei. fazer então durante essa semana, e aí na próxima semana você vai dizer aí quando poderá participar aqui com a gente e a gente anunciar antes para que o pessoal possa participar também, tirar dúvidas. Porque é um papo tão Sim. inteligente, com filosofia, sociologia, É muita música. coisa. É, música que eu adoro, é. Sempre vai ter pontinha de música. É. Então assim, Deixa eu pessoal, quem terminar com está. música depois, então, só com um trechinho, Sim, tá? claro, claro. Só para deixar claro aqui para a turma que vai ficar salvo aqui no IGTV e também a gente está começando a postar no YouTube. Começando Ah, essas legal, entrevistas do Tony. Tempo Livre, estão indo também para o YouTube. A de hoje, mais cedo, com a Olivia Tenório, já está no YouTube. O pessoal pode acompanhar. Inclusive, falamos a seu respeito, Liliana Fábia, de que você estaria aqui às 11 É. horas. E essa também vai ficar salvo lá no YouTube. Porque, às vezes o pessoal, eu gosto do Instagram, mas quando eu quero ver uma entrevista, eu prefiro no YouTube e tal, enfim. E aí a gente Entendi. vai deixar salvo lá também. Por quê? Porque a gente está preparando um material, está preparando a programação específica, que a gente não vai fazer por fazer, não é fazer de qualquer jeito. Então a Lógico. gente quer É oferecer uma TV que respeita você, então não vai fazer nas tapas, de qualquer nas jeito, coxas, né? não. Então a gente vai fazer com que o canal no YouTube, Facebook, aqui no Instagram, também no Twitter, possa funcionar. Todos esses canais, é multiplataforma, que possa funcionar a contento de todos. Então, Muito assim, bem. vai ficar aqui, vai ficar, depois eu mando para você, tá, Liliana? O link de lá também, porque aí você Tá pode bom. distribuir também para o pessoal que gosta muito do seu trabalho. E a gente tem recebido muitas mensagens no direct, mensagens na semana passada, nos próprios comentários, onde é que eu acho, onde é que eu acho. Então a gente vai deixar isso mais claro ainda. Tá. Mas eu falei Obrigada, demais já obrigada, falei viu? demais. Obrigada, Obrigado, obrigada, viu? gente, por tudo. E só não sei se vai cair daqui a pouco, mas eu queria terminar justamente com a música do Jota Quest, o melhor lugar do Vamos, temos mundo é 2 dentro de minutos, um manda abraço. ver. Ó, pro mais velho ou pro mais novo, para alguém apaixonado, para alguém medroso, pro solitário, pro carente, dentro de um abraço é sempre quente. Nesse momento que a gente não pode abraçar, a gente pode abraçar as pessoas com as palavras. São formas carinhosas da gente abraçar alguém à distância. Então, não se limite se tiver vontade de passar uma palavra, uma mensagem carinhosa para alguém, porque são formas da gente abraçar as pessoas nesse momento que estão passando por essa experiência de solidão, para que elas possam depois transformar isso numa experiência de solitude. E aí vale tudo: música, meditação, ligar para quem você não liga há muito tempo, rever fotos da juventude, da infância, sabe? Tudo isso é válido para que a gente comece a entrar em contato com a nossa própria história. Porque não existe bom, bonito, feio, todos nós somos assim, né? Incompletos, ainda imperfeitos, mas buscando ser feliz. É legítima a busca por tentar ser feliz, né? Cal E Silva, é isso. Cal Silva tá Cal aqui dizendo Silva, que tá amigão, arrepiado. cantor cheio, cantor de mão cheia, tá? Jeane Zigino, Querido, que é Giannis Gino também, que é formado em música, está dizendo: eu amo essa música, ah, obrigado a vocês, que perfeita. legal. Agora sim, para gente encerrar mesmo, sem precisar estar na correria. Canta, e eu não vou nem me despedir mais, pessoal. Até a próxima, a gente volta ao vivo aqui na TV Liberdade. Eu vou deixar
Ah, solta a voz, Liliana Fábio. Eu cantar faz isso não. 20 Nossa, segundos. Então recita de nossa. novo, vai. Não, canta você. Ah, então vamos Vai. lá. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Para o mais velho, para o mais novo, para alguém apaixonado, alguém medroso, para o solitário, para o carente, dentro de um abraço é sempre quente. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, Tony, pelo convite, pelo carinho e parabéns pelo Vou encerrar. trabalho. Tchau, tchau. Tchau.